Oi, pessoal, eu sou Carla Juliane, psicóloga, professora, doutora em saúde coletiva. Estamos continuando a nossa séries, que são trabalhos com os pequenos. Essa semana me pediram para falar um pouquinho sobre o trabalho de AT, que é acompanhante terapêutica, em especial no caso de crianças autistas. Essa atividade, que ela é sim da psicologia, mas que outros colegas de outras profissões também podem estar exercendo, ela é um pouco recente, ela vem de alguns anos para cá, em especial com a difusão de alguns modelos terapêuticos do qual a criança precisa ficar sobre muito tempo, em processo terapêutico, que os exercícios são passados com uma carga horária que foge um pouco da clínica tradicional, que é na faixa de 50 minutos, uma vez por semana. Já existe estudos, e algumas está tramitando por aí pelo governo, uma medida para que só possam ser acompanhantes terapêuticos profissionais já formados. Mas até hoje o que se vê em grande maioria é que os ATs são estudantes, de graduação. E por que algumas pessoas já estão nesse movimento para que sejam profissionais formados? Porque hoje a gente já reconhece a importância desse profissional, já que ele vai ficar muito tempo com a criança e ele vai ser um dos principais responsáveis por estar permitindo que essa criança possa se desenvolver da forma como a gente espera. Mas enquanto essa lei não passa e enquanto a gente ainda está sobre a supervisão de estudantes de graduação, seja de fono, terapia ocupacional, psicologia, alguns de pedagogia também, a gente observa em alguns ambientes, a gente precisa formar os nossos alunos para lidar com essa demanda. Uma coisa que é bem importante, eu me lembrei de Moreno. Moreno, ele é o fundador do psicodrama. Moreno, ele diz que o psicólogo, ele é sobretudo um investigador social. Então, é muito importante, que você AT, ou você psicólogo, ou algum outro colega psicoterapeuta, em algumas outras abordagens, ele entenda que no primeiro momento o nosso trabalho é de compreender essa criança, é de entender os seus movimentos, é de entender a sua relação com o mundo. Então, num primeiro momento, o nosso papel é sim ser investigador, é conhecer essa realidade, principalmente criar vínculos. Uma coisa que a gente fala muito na faculdade, e já é senso comum, que o psicólogo não julga. E por que o psicólogo não julga? Porque se a gente julga a pessoa quando ela se apresenta, ela vai naturalmente modificar os seus comportamentos. E a gente, de fato, nunca vai conhecer esse sujeito de verdade. Então, essa premissa que no nosso trabalho não há julgamentos é exatamente para que a gente possa entender esse sujeito, como ele se expressa, por que ele se expressa, para que, de fato, a gente possa ajudá-lo, se ele quiser mudar, a ter comportamentos diferentes. Então, no primeiro momento, para quem vai trabalhar como AT, é muito importante entender que esse momento de investigação é parte fundamental do processo. Você precisa realmente conhecer a sua criança, desenvolver um vínculo com a sua criança, e isso não se dá da noite para o dia. Embora o AT em geral veja a criança todos os dias ou várias vezes numa semana, é importante que esse tempo, e que esse vínculo seja construído para que de fato se possa realizar algumas atividades. Então, primeiro, é importante que o AT controle a sua ansiedade. É natural que você, quando é contratado, vai começar uma nova atividade, você queira mostrar serviço, como se diz por aí. Mas, num primeiro momento, é muito importante entender que é o seu serviço, conhecer a criança, conhecer a rotina, a forma como ela se expressa, a forma como ela age e sente o mundo, para que, de fato, você possa propor intervenções. Uma outra coisa importante quando você vai começar o seu serviço de AT é você conhecer bem e compreender o diagnóstico. Como a gente fala, embora a gente tenha uma predominância dessa atividade com crianças autistas, existem vários tipos de autismo, hoje a gente fala muito do espectro, e que cada criança vai vivenciar isso de uma forma diferente. Então, primeiro, conheça o diagnóstico, entenda bem o significado desse diagnóstico, consulte o CID-10, consulte o DSM, procure artigos científicos e livros que falem sobre isso, para que você possa realmente investigar se aqueles sintomas estão relacionados com o transtorno para qual a criança tem um diagnóstico, ou se esses comportamentos, na verdade, estão relacionados a outras variáveis que provavelmente estão no ambiente e que provavelmente você, como terapeuta, vai poder interferir. Num segundo momento, após você ter desenvolvido um vínculo com a criança e ter uma certa profundidade naquele diagnóstico, você pode começar pequenas intervenções. Existe uma série de livros e materiais que podem estar te ajudando, inclusive a gente vai estar, toda semana a gente lança um material, e esse material vai poder estar te ajudando,
que embora a criança tenha um diagnóstico, seja ele X, Y ou Z, os sintomas daquela criança vão ser muito especiais. Então, não é incomum você conseguir aproveitar, né, atividades e materiais do TDAH para sua criança, ou atividades e materiais do TOD para sua criança. O mais importante é que você seja flexível, né, que você entenda que você vai poder trabalhar com essa criança com vários recursos diferentes. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.